Olá, bem-vindo ao canal Marcos Horácio. E a gente continua no nosso caminho de algum tempo já, não é isso? Se a gente falou no último episódio que tem toda uma coreografia na questão do lidar com o outro, né, e que o barroco vai gostar muito de sistematizar as posições que as pessoas têm, não é isso? A gente falou da etiqueta, da questão da cerimônia, do como se sentar, e a gente já está falando da preocupação que a igreja tem em rebater todas as questões levantadas pelos protestantes, né? Os santos, as imagens e tudo aquilo lá. Então a gente está conversando que o barroco é extremamente pensado, ele é racional, ele não é algo tão intuitivo quanto a gente imagina. Usa-se a intuição da arte, usa-se a intuição do artista para uma finalidade que é muito clara, que é definir as posições, definir a política e definir o mundo religioso. Deixar muito claro para todo mundo. Então a gente está falando que o mundo do barroco é um teatro, e é um teatro ensaiado. Isso vale para as cidades. Né? Não sei se todo mundo já percebeu o quanto as cidades elas têm um percurso, elas têm ruas, elas têm praças onde essas ruas desembocam, elas têm monumentos, elas têm prédios grandes em situações centrais. Então, essa teatralização da cidade é uma preocupação que o barroco vai ter a exaustão. Então, se a gente tem que mostrar poder, a cidade é o maior palco que poderia ter. Então a gente mostra poder dentro da igreja, a gente mostra poder dentro do palácio, as relações sociais são baseadas nisso, então a cidade vai ter que ser pensada nessa maneira. Então nesse momento a gente tem uma situação muito importante, por exemplo, na cidade de Roma. Vamos imaginar que Roma é o que seria o centro artístico do mundo ocidental naquele momento. Né? Todos os artistas, as monarquias enviavam os seus artistas para estudar em Roma. Por quê? Porque Roma é que tem um mecenato muito grande. A gente tem o papado ali, a igreja de Roma precisa de artistas, né, para fazer tudo isso que nós estamos conversando aqui. Nós temos cardeais, bispos, nós temos uma nobreza que circula, né, uma nobreza católica que circula por ali, que é próxima dos papas, dos cardeais e dos bispos. Nós temos famílias em Roma que são importantes, que estão cedendo seus filhos para ir para a igreja, para ter os grandes cargos na igreja. Roma então é a cidade onde os artistas da Europa, todos eles vão para lá. Né? Eles querem entender, eles querem pegar a última moda, eles querem aprender com os artistas que estão circulando por ali. Roma vai passar por uma transformação muito grande nesse momento, que é exatamente a mudança de praças, a abertura de ruas e a construção de uma cidade para deixar muito claro qual é o poder da igreja. Então a gente vai ver a construção de eixos que vão terminar em praças que por sua vez vão ter fontes com temas mitológicos, com temas religiosos, o que seja, ou seja, são fontes que estão deixando muito claro que aquele espaço é importante. A gente está vendo os obeliscos ou colunas sendo tiradas lá do Fórum Romano, lá nas antigas ruínas do Império Romano, para serem levadas para essas praças. As igrejas de Roma, as principais igrejas de Roma, vão ter exatamente esses obeliscos na frente. Claro, são obeliscos pagãos, então a gente vai ver pontas, né, nas suas pontas as cruzes. Então a gente tem uma idealização de uma cidade, né? Então assim, você entra na cidade, você já se depara com um cenário para ser visto. Todos os caminhos levam para as igrejas e nas praças, que com fontes onde moram as principais famílias romanas. O tamanho das casas dizem exatamente de quem mora ali. A beleza das fontes diz do mecenas que a encomendou. Então é uma cidade de efervescência muito grande, que vai servir de exemplo para as outras cidades europeias. Então a gente vai ver nesse momento cidades alemãs sendo reconstruídas, cidades holandesas. A gente vai ver isso no Palácio de Versalhes, a necessidade de construir um palácio muito grande e com uma decoração específica para deixar muito claro quem é que mora ali. Então a gente tem nesse momento a clareza do uso do espaço urbano, seja da arquitetura, seja da decoração, seja das esculturas.
Porque circular pela cidade seria aprender sobre ou o rei, ou no caso o Papa em Roma, ou sobre os políticos dominantes das determinadas cidades que estão sendo remodeladas nesse momento. Esse momento é o auge desse tipo de coisa. Então isso é uma questão constante que a gente vai ver até hoje. Então seria muito interessante a gente observar o nome de ruas das cidades onde a gente mora, o nome das praças, por que eles têm esse nome, aonde que essas ruas desembocam, o que elas querem dizer. Geralmente são situações de história ou são personalidades que a gente não deveria esquecer. Aquilo está se contando uma história, é pensado. Então quando a gente imagina, quando a gente entra numa cidade barroca, a gente está diante de um teatro grande para a gente ver. No caso do Brasil, são as nossas cidades coloniais. As igrejas são maiores do que as casas, as igrejas são pensadas em posições de destaque, sempre nos altos dos morros, nos elevados dessas terras. Então assim, a todo momento você tem um jogo cenográfico que está ensinando para aquele que circula quem é que manda. E sempre nesse caso, estamos falando ou da igreja ou da monarquia que está em Portugal, mas a gente dá um jeito dela ser lembrada mesmo nas cidades coloniais. Então, para a gente guardar para os próximos episódios, nós estamos falando de um estilo de arte que parece ser muito subjetivo, que é muito exagerado na sua forma e que parece que só explora a emoção. Ele é racional na sua maneira de pensar o mundo e de como captar o seu olhar para a finalidade que ele tem. Se vocês estão gostando disso, se vocês querem que a gente aprofunde, se vocês querem dizer pra gente que a gente está no caminho certo, dê o seu like aqui embaixo, mande as suas questões, façam os seus comentários, que isso são muito importantes pra gente, tá? Fique com a gente, até o próximo episódio.